Você mencionou o Google e nós temos exemplos de grandes companhias, de multinacionais que tentam desbravar a inovação e nisso existem algumas dificuldades relacionadas com compliance e também área jurídica, né? Como é que você estrutura esse lado de negócios disruptivos ou de ideias disruptivas? Quais seriam as boas práticas que vocês têm visto ou recomendam? Acho que é botar a mão na massa. Isso pra mim assim, é a melhor prática. Assim. Cara, todo mundo tinha medo há 10 anos atrás de fazer negócio com startup. E era todo mundo mesmo. Sim. Não, a empresa é muito pequena, como é que a gente vai implementar tal? Faz descobre. Tem que se relacionar, né? Põe a mão na massa, testa, faz uma prova de conceito, contrata uma startup, investe numa startup e não tem jeito melhor de você educar do que você fazer. Não adianta fazer um curso, boas práticas de como se relacionar com a startup, boas práticas de como implementar inovação. É botando a mão na massa e aí a liderança tem um papel gigante que é deixar isso acontecer, porque ela precisa aprender. A liderança precisa aprender, a média precisa aprender e testar, e depois você vai escalando isso para os cargos de entrada que vão submetendo ideias e vão submetendo projetos. E aí a organização fala de inovação de uma maneira geral. Para mim é isso. Ô Rodrigo, e na sua trajetória profissional, a primeira vez que você foi, conforme o Bruno falou, colocar a mão na massa dentro da ArcelorMittal, como é que foi? Acredita em meio, a ideia. Que chama de glóbulos brancos, né? São aquelas áreas que geralmente são mais menos favoráveis à inovação, ou não a inovação em si, né? Mas as consequências possíveis da inovação. Né? Mas foi interessante que na ArcelorMittal, desde o começo, essas áreas abraçaram a inovação de uma forma muito forte. Então, quando você pega, por exemplo, áreas que geralmente nas empresas o pessoal costuma reclamar, né? A jurídica, suprimentos, né? Foram as primeiras áreas que se aproximaram e tentaram entender um pouco mais como que elas poderiam contribuir, né? Ao mesmo tempo, obviamente, proteger a empresa, né? As empresas não querem se expor a riscos ou a riscos desnecessários ou além daquilo que seria necessário, mas ao mesmo tempo, como é que a gente poderia adaptar as nossas políticas, né? Os nossos procedimentos internos para não travar a inovação. E eu acho que isso por si já é um grande ganho. E quando a gente tem isso já na rotina, na jornada, né? Seja, por exemplo, na rotina de contratação de uma startup, né? Ou seja, de um novo negócio, fica muito mais fácil fazer isso. Mas, obviamente, que sempre tem dilemas, né? A gente tem que analisar muito ali, caso a caso, e fazer os MVPs, que é o que o Bruno estava falando, que eles são feitos para isso, né? Você consegue ali restringir o impacto a um experimento. E a partir dali você mede e vê se aquilo pode ser escalado ou não. Eu acho que esse é o grande segredo. Você não precisa já sair atirando para todo lado, né, e causando um estrago potencial grande. Você não tem que ser um risco calculado, né? Exatamente, assim como o investimento também ele pode ser minimizado. Então acho que são duas coisas importantes. Mas aí no caso da ArcelorMittal, que é uma multinacional, esses procedimentos que você mencionou, no Brasil, eles se replicam, são procedimentos globais ou cada país, sei lá, cada escritório pode decidir quais são os seus? Bom, cada país, né, cada segmento tem liberdade para adaptar, até porque muda um pouco também de país para país, né, algumas legislações em alguns pontos, mas eu diria que um ponto que é chave, que liga a ArcelorMittal no mundo inteiro, que é inclusive um dos nossos valores, é a segurança. Então essa a gente não abre mão. É inegociável. Ela é inegociável. Ela precisa ser respeitada em todo mundo, em tudo que a gente está fazendo. Né? Agora, os outros pontos, legislações podem mudar um pouquinho, né? LGPD a gente tem aqui, tem os países também, mas podem ter algumas mudanças que têm que ser adaptadas aí. Ô Bruno, e você, colocando mão na massa, qual é o seu grande case que você pode contar pra gente? Cara, eu acho que é engraçado, assim, a gente sempre espera uma resposta de, eu fiz entrega por drone, eu criei um banco. Cara, olhando a minha carreira, e eu passei por segmento financeiro, bens de consumo e tal, o que eu acho que fez diferença sempre foi ter sido responsável por treinar os executivos e a liderança dessas empresas. Isso destrava tudo. As empresas não precisam de mais provas de conceito, não precisam de mais startups, não precisam de mais investimento. Elas precisam aprender rápido e elas precisam testar. E não existe nada melhor do que você depois vender um projeto de inovação para quem você educou sobre inovação. Isso funciona, inclusive, para vários setores. Vou pegar o Brasil 20, 25 anos atrás. E falava de investimento em ações. Não coincidentemente, as empresas hoje fazem muito sucesso
vendendo corretora e corretagem, são aquelas que lá atrás educaram os seus clientes, educaram a população a como investir. Funciona para tudo. A gente transfere uma autoridade para quem te educa. Só que no Brasil a gente tem dificuldade, a gente separa isso, né? Você tem a figura do professor, você tem a figura do executivo. Você tem que juntar. Você tem que ter executivos que são professores, e você tem que ter professores nas academias, nas universidades, trabalhando cada vez mais próximo da iniciativa privada. Eu acho que, para mim, assim, por muito, tá? Educar boards, educar lideranças foi aquilo que eu acho que eu vi mais resultado. Só que não é palpável, né? Qual que é o retorno financeiro? Eu nunca medi, mas se eu fosse medir, vinha muita coisa aí, bro. Vinha muito dinheiro. Mas você desdobrou a partir daí. Muito, e destravou. E a gente não faz aquele custo do não fazer, né? Nenhuma grande organização faz isso. Qual que é o custo de não fazer um projeto? Cara, é gigantesco numa grande empresa. Versus aquele dinheiro que você vai colocar, que é teste, que não tô, assim, também sendo ingênuo de falar, poxa, você tem que usar seu budget só para inovar. Não, não é isso. Mas tem algumas apostas que eu acho que vale a pena você tomar mais risco para aprender. E se você acertar, você vai ganhar muito. Se você errar, é aquele custo de dinheiro do budget. E ainda tem um outro fator que é o da concorrência. Às vezes o que você não está fazendo, o seu concorrente pode estar fazendo, e lá na frente aquilo se torna um problema para você também, não? Que é talvez o maior motivador de acelerar a inovação nas empresas. Você olha para o lado, você olha para o lado, meu concorrente fez, eu não fiz, sai num jornal, na internet, sei lá, o executivo olha, manda aquela mensagem, aquele e-mail pro dono da área, fala, mas por que a gente não tá fazendo? Qual que é a nossa resposta? Aí, amigo, aparece dinheiro, aparece recurso, ninguém tem medo, aí os projetos saem. Só que é ruim, né? Você tem que literalmente aprender e tá com o radar ligado para falar, poxa, do que tá aparecendo de oportunidade em tecnologia, modelo de negócio, ou do que o meu ecossistema tá falando, o que casa com a minha estratégia? O que eu poderia começar agora? O que é vantagem eu começar agora para largar na frente com um produto ou serviço novo e ganhar mercado? Essa é a dificuldade que eu acho que os executivos, que as empresas têm, versus um dia a dia completamente atarefado. Porque as empresas vão ficando grandes, vão ficando complexas, e aí, como é que a arte de você inovar e entregar ao curto prazo é algo que tem espaço ainda, muito espaço para melhorar.